O que era para ser uma travessia tranquila e sem maiores imprevistos se transformou em um desafio, mas estamos lidando com a situação da melhor maneira possível, cientes de que imprevistos como esse fazem parte da experiência de viajar por uma região tão remota e imprevisível como a Amazônia. Saímos de Humaitá às 3h48 da tarde, com o sol já começando a se inclinar no horizonte, pronto para embarcar na última parte da nossa jornada pela Transamazônica. Depois de enfrentarmos imprevistos em Porto Velho, em Rondônia, com a troca de 2 pneus frontais, estamos agora quase no final da nossa travessia, e a adrenalina começa a se misturar com a sensação de que estamos prestes a completar um dos maiores desafios da nossa vida. Este trecho da BR-230, que é a Transamazônica, se cruza com a famosa e temida BR-319, a estrada que leva até Manaus. O trecho entre os trevos de Porto Velho e Manaus não é muito longo, apenas cerca de 23 quilômetros, que em condições normais de estrada seriam percorridos em 18 minutos. A partir daqui, o caminho é menos previsível, mais isolado, e o calor da Amazônia é ainda mais intenso. Mas, para nós, esse trecho marca o início da parte mais desafiadora e solitária da jornada, com a estrada se transformando gradualmente em terra batida, nos lembrando que estamos adentrando um dos corações da selva amazônica. À medida que seguimos, a estrada vai se desdobrando diante de nós como um verdadeiro épico. Cada curva, cada trecho em que o asfalto cede lugar ao barro ou à terra batida, cada ponte precária, vai se tornando parte dessa narrativa de resistência e descoberta. Não é apenas uma viagem de carro, é um mergulho no Brasil profundo, no Brasil que poucos conhecem e ainda menos se atrevem a explorar. O que me impressiona é a quantidade de veículos que cruzam a estrada na direção oposta, vindo de Lábrea, no Amazonas. Algo está acontecendo por lá, e é impossível não sentir uma pontada de curiosidade. A movimentação é incessante, mas, ao contrário do que imaginava, a BR-230 está relativamente tranquila em nossa direção. A impressão é de que a maioria dos carros está indo em direção a Lábrea, o que só aumenta o mistério sobre o que está acontecendo naquela cidade. Será que é algum tipo de festa ou evento local? Conforme seguimos, as paisagens da estrada se transformam. O que antes eram florestas densas e majestosas, típicas da Transamazônica, começa a dar lugar a campos vastos e pastagens sem fim. Estamos entrando em uma região onde a agricultura e a pecuária dominam a paisagem, algo que difere bastante da vegetação fechada que víamos no início da viagem, entre Itaituba e Jacareacanga, no Pará. Ali, a floresta parecia quase intocada, como se o tempo tivesse parado naquele pedacinho do mundo. É nesse momento que percebo, a verdadeira Amazônia, aquela que a maioria das pessoas associa à imensidão verde selvagem, está ficando para trás. Ao invés de árvores gigantescas e rios sinuosos, o que aparece agora são fazendas, campos secos e uma imensa sensação de que a vida na Transamazônica vai além das florestas e abismos naturais. Estamos em um Brasil que, embora ainda exótico, é também um lugar de convivência entre homem e natureza de uma maneira muito mais prática. Apesar das mudanças na paisagem, a estrada está bem conservada e, em certos trechos, conseguimos manter uma velocidade média de mais de 100 km por hora. As pontes, no entanto, começam a mostrar sinais de desgaste.
Algumas delas, sem qualquer manutenção visível, fazem o coração acelerar um pouco mais a cada travessia. Às vezes, é como se estivéssemos cruzando uma fronteira invisível entre o mundo desenvolvido e o mundo esquecido. A viagem de hoje está sendo mais curta do que as anteriores, mas ainda assim não podemos nos dar ao luxo de relaxar. As balsas que cruzamos são um lembrete constante de que estamos em uma terra sem infraestrutura adequada e que, muitas vezes, só a força da natureza e o espírito de aventura são suficientes para levar alguém adiante. A primeira balsa do dia, a Rio Mucuim, é uma das mais essenciais do sistema de transporte fluvial do Amazonas, conectando locais isolados e comunidades ribeirinhas que, de outra forma, estariam totalmente desconectadas do resto do mundo. A travessia, que normalmente levaria horas, parece passar em minutos, enquanto o som do motor da balsa se mistura ao barulho das águas do rio. A sensação é de que estamos deixando para trás os últimos vestígios da civilização e avançando para o coração da Amazônia, onde as leis da natureza, e não as do homem, são as que prevalecem. Com a balsa Rio Mucuim atrás de nós, nos vemos novamente imersos em uma paisagem ribeirinha. A água que reflete o céu, o verde dos igapós e as árvores altas à margem dos rios são um lembrete constante de que estamos no epicentro da maior floresta tropical do mundo. Aqui, o silêncio é interrompido apenas pelos sons do motor, o canto distante dos pássaros ou o farfalhar das folhas ao vento. A cada quilômetro percorrido, parece que a Transamazônica nos leva mais fundo em um território onde a presença humana é discreta, mas as cicatrizes de sua passagem, de sua convivência com o ambiente, são evidentes. Essas cicatrizes não se limitam a pontes quebradas ou estradas esburacadas. Ao longo de nossa jornada, podemos ver também as marcas da ocupação humana na forma de grandes plantações de soja e milho, pastagens para o gado e, em alguns trechos, a fumaça que sobe das queimadas, seja para abrir novos campos para a agricultura, seja para limpar a terra. Esses contrastes entre natureza intocada e a exploração humana são um dos aspectos mais complexos da Amazônia. A floresta, com toda a sua beleza e complexidade ecológica, se entrelaça com a presença do homem de maneiras que, às vezes, são conflitantes, mas inevitáveis. Nesses últimos dias, refletindo sobre tudo o que já percorremos, é impossível não ficar em êxtase. São 9 dias e 5.155 quilômetros atravessando um Brasil desconhecido, onde nos conectamos com uma realidade muito diferente da nossa, com culturas, paisagens e desafios que jamais imaginamos. Cada quilômetro da Transamazônica traz um novo aprendizado, uma nova surpresa, e, sem dúvida, essa experiência vai ficar gravada para sempre na nossa memória. Hoje, o sol está mais forte do que nunca. Já não podemos ver com clareza se o céu é azul ou se está nublado pela densa camada de umidade que cobre tudo ao nosso redor.
A sensação térmica beira os 40 graus Celsius, e o calor constante, misturado com a umidade da região, deixa a pele pegajosa, e o ar parece mais pesado, mais denso. Mas é essa atmosfera, essa energia do norte do Brasil, que torna a viagem ainda mais intensa, mais visceral. Não é apenas o cansaço físico, mas também a imersão completa nos elementos naturais que nos cercam, como se a Transamazônica fosse um rito de passagem, uma prova de resistência não apenas para o corpo, mas também para a mente. Agora, em um dia quente e abafado, com o sol se pondo lentamente sobre a cidade de Lábrea, sei que a nossa jornada pela Transamazônica não acaba aqui. Ela continua, como uma memória viva, como um legado que ficará para sempre em nossa história pessoal e, de certa forma, na história do Brasil. Porque, afinal, a Transamazônica não é só uma estrada, é uma experiência, um rito de passagem, uma travessia pela alma do país. A estrada continua, quase deserta, exceto por algumas pequenas vilas e comunidades ribeirinhas que surgem de repente, como o aparecimento de uma miragem. A vida por aqui é simples e muitas vezes dura. As casas, na maioria das vezes construídas de madeira, com telhados de palha ou zinco, estão dispostas de forma isolada, como se os habitantes quisessem se afastar do resto do mundo. Em cada um desses vilarejos, a gente sente que o tempo passa mais devagar, que a vida é diferente da que conhecemos nas grandes cidades. A conexão com a terra, com o rio, com a floresta, é mais imediata, mais visceral. Ali, o ritmo da vida parece ser ditado pela natureza, pela chuva, pelo ciclo das colheitas, pela chegada das águas nos rios e pelo movimento dos ventos. Enquanto seguimos viagem, as paisagens se alternam entre as vastas pastagens e as florestas esparsas, com algumas áreas de vegetação mais densa, mas nada comparado à grandiosidade que experimentamos em outros trechos da viagem. Ao longe, vemos montes de terra, queimadas ainda frescas, que a fumaça insidiosa parece esconder. Em alguns momentos, a visibilidade fica comprometida por essa névoa, e a estrada se torna um desafio. A transição entre a terra firme e a lama, as pedras soltas e os buracos imensos, nos lembram constantemente que estamos em um território inóspito, onde a manutenção da estrada é um esforço constante e difícil. Chegar até Lábrea é mais do que um destino, é o fechamento de um ciclo que começou em Cabedelo, na Paraíba, e que nos levou através de 8 estados, percorrendo mais de 5.000 quilômetros em mais de 70 horas de viagem e passamos por 6 balsas. Cada dia na estrada trouxe uma nova surpresa, uma nova descoberta sobre o Brasil e sobre nós mesmos. Passamos por cidades desconhecidas, vimos culturas diferentes, conhecemos pessoas que vivem de formas que mal poderíamos imaginar antes de embarcar nessa aventura. Em cada parada, em cada troca de pneu, em cada conversa com moradores locais, fomos aprendendo sobre a resistência das pessoas que vivem no interior do Brasil, sobre suas lutas, suas vitórias, suas histórias de sobrevivência em um território tão vasto e ao mesmo tempo tão desafiador. Hoje, ao olhar para o horizonte, com a cidade de Lábrea se aproximando, sinto uma mistura de satisfação e alívio. O medo que senti algumas horas antes, quando o sol começava a se pôr e a estrada parecia se estender indefinidamente, agora dá lugar a uma sensação de realização. Concluímos o que parecia impossível.
A Transamazônica, com sua grandiosidade e seus mistérios, finalmente fica para trás, e nós, como viajantes, como aventureiros, também deixamos uma marca nesse caminho que atravessou o coração da Amazônia. Finalmente, o asfalto aparece à nossa frente, sinal de que estamos chegando a Lábrea, nosso destino final de hoje, mas também o fim de nossa jornada épica pela Transamazônica. O movimento na estrada, que antes parecia incessante, agora faz todo o sentido. Ontem, foi o último dia da Festa do Sol, um evento tradicional que marca o aniversário de Lábrea. Se não fosse pelo imprevisto com o pneu, estaríamos aqui, no meio da festa, disputando espaço com os turistas e moradores que vêm de todos os cantos para celebrar. Ontem foi o último dia da Festa do Sol, ou seja, se eu não tivesse problema com o pneu eu estaria aqui no último dia da festa, mas o problema seria se eu iria achar vaga em um hotel, até porque as pessoas que conversei, falaram que provavelmente não seria fácil achar vaga no hotel se eu tivesse chegado ontem. E agora, ao refletir sobre isso, me pergunto, será que uma lei de Murphy aconteceu comigo? Em uma jornada tão longa e cheia de percalços, será que o destino realmente tem algum tipo de controle sobre nossas ações, nos guiando para momentos de triunfo e de desafio? E enquanto nos aproximamos de Lábrea, com suas ruas movimentadas e a celebração da Festa do Sol acontecendo, vejo como as peças do nosso quebra-cabeça se encaixam. O movimento na estrada, o agito na cidade, agora fazem sentido. A festa, que talvez tivesse sido uma oportunidade de conexão com a cultura local, ficou para trás, mas não sem deixar uma impressão de como essa viagem foi mais do que apenas um trajeto físico. Foi uma jornada de transformação, onde cada passo, cada quilômetro percorrido, cada desafio enfrentado, nos aproximou mais do Brasil real, do Brasil profundo, do Brasil amazônico. Com isso, fechamos nosso ciclo na Transamazônica. Depois de mais de 200 quilômetros rodados em 3 horas, finalmente chegamos ao nosso destino final de hoje, mas também ao marco que fecha essa jornada histórica. Não, fazer reportagem. Então vai. Espera, não é só tu não. Nós somos do caralho. Eu sou famoso. Senta aí. Deixa eu falar. Hoje em Lábrea existe 250 pessoas que é os caras que bebem. Não foi apenas uma viagem, mas uma aventura de descobertas, desafios e de compreensão mais profunda sobre a grandeza e as complexidades da nossa Amazônia. Agora, ao olhar para o horizonte, com o calor ainda intenso e a umidade da região invadindo o ar, sei que esta experiência mudará para sempre a forma como vejo o Brasil. A Transamazônica, com sua beleza selvagem e seu caráter desafiador, ficará na minha memória como uma das maiores aventuras que já vivi. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Agora sim, depois de mais ou menos 3 horas de viagem por uma distância de 215 quilômetros, chegamos no nosso destino final de hoje, mas não só no nosso destino de hoje, mas no fechamento da nossa jornada da Transamazônica. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.